Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 1º de agosto de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 30, intitulado Luta por Renascer. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Logo depois eu vou pedir para a nossa irmã Carlinha fazer uma rápida recapitulação. Vamos orar? Divino amigo Jesus, irmãos espirituais aqui presentes, nesta casa que nos acolhe, nós agradecemos, divino amigo, por mais uma oportunidade de estarmos estudando a obra Entre a Terra e o Céu. Aprendendo, Senhor, com cada personagem, aprendendo, Senhor, a importância, a dificuldade, o trabalho e a valorização de uma nova encarnação, acompanhando a encarnação do Júlio, Senhor, e ainda aprendendo a lei de causa e efeito em relação às nossas atitudes. É para isso, Senhor, que essas obras foram materializadas, para que possamos aprender e termos mais responsabilidade com as nossas atitudes e com as nossas escolhas. Nós te agradecemos, te rogamos o amparo, a assistência e a inspiração de que tanto necessitamos para uma melhor compreensão do que será lido essa noite. Que a tua paz, amor querido, possa nos envolver hoje e sempre. Graça te damos, Senhor. E aí, Carlinha, conta pra gente. Então, no nosso último estudo, nós fizemos uma recapitulação do capítulo Ante a Reencarnação. Nós fomos rever nossos conceitos sobre o perispírito, como é que ele se diminui, o que acontece com essa diminuição, e a gente viu que na verdade é devolvido ao fluido universal tudo aquilo que ele não vai precisar para aquele momento, para aquela hora, e um novo perispírito se forma a partir do que a gente tem na mente, né? Então a mente vai impregnar o novo perispírito, e o novo perispírito vai moldar o corpo. Então a gente fez toda essa recapitulação para fixar, e hoje nós vamos iniciar esse novo capítulo. É porque a gente sempre falou tanto do perispírito, e a gente não falou desse fator primordial que é a mente, né? Que é a nossa essência. Que é a nossa essência. Vamos lá então, vamos ver como está a Zumira, a Odila. Luta por renascer. Um mês correra célere sobre os acontecimentos que vimos de narrar, quando Odila nos procurou suplicando ajuda. Quem é Odila? A Odila já está desencarnada, era a mãe do Julinho. A mãe do Julinho, que era inclusive a obsessora, né? Da Zumira. Era ela que estava obsidiando a Zumira. A Odila nos procurou, então a Odila era a antiga obsessora e agora está ajudando a Zumira, que vai ser a mãe do futuro, a mãe do Julinho, né? Vinha triste e atormentada. Zumira, incompreensivelmente para ela, havia contraído perigosa amidalite. Olha que interessante. E aonde que Julinho tem problemas? Na garganta. Olha, e a mãe dele agora, que já está com ele no ventre, está com problema na garganta. Vamos entender isso. E é interessante ele falar assim que incompreensivelmente para ela. Da onde que a Zumira pegou isso? Né? Ela não sabe. Vida. Porque ela não sabe de coisas. E detalhe, ela sofria muito com essa amidalite. Por 6 dias consecutivos, informou nossa amiga inquieta, achava-se no trabalho de vigilância, ela estava lá cuidando. Esforçara-se quanto lhe era possível por libertá-la de semelhante aborrecimento físico, que é a enfermidade. Entretanto, via baldadas, ou seja, frustradas, todas as providências. Desolada,
induzir Amaro a trazer um médico, no que foi obedecida. Ela está lá dentro da casa, né? Chama um médico, vai lá intuir o antigo marido, né? O antigo esposo, e o esposo disse, acho que eu vou chamar um médico, né? Mas era a Odila. A Odila ali dando ordens ainda dentro da casa, né? Inspirando, né, na verdade. E o que aconteceu? Mas o facultativo é o médico, né? Não atinava com a causa íntima da enfermidade. E ignorando a verdadeira posição da cliente, porque ela estava o quê? Grávida. Poderia, e ele não sabia, olha, já estava no início da gravidez, gente. Acho que nem ela sabia que estava grávida, né? Poderia ameaçar-lhe a tarefa maternal com a aplicação de recursos impróprios, da medicação que a criança pudesse, né? Os antibióticos, né? Rogava-nos por isso socorro imediato. Olha o que é um amparo da espiritualidade, da misericórdia divina, né? Antes ela queria a morte da Zulmira, agora ela está pedindo ajuda para a Zulmira. Clarencio não se delongou na assistência precisa. Era à noite, quando demandamos o ninho doméstico que já não se fizera familiar. Zulmira no leito, de novo, tadinha Zulmira no leito, oh meu Deus, demorava-se em aflitiva prostração, cabelos em desalinho, olheiras arroxeadas e faces rubras de febre. Parecia aguardar a chegada de alguém que auxiliasse na eliminação da crise. A supuração das amígdalas poluíra-lhe o hálito e lhe impunha dores lancinantes. Imagina? Supuração é o acúmulo de pus. Só pus na garganta dela e um mau cheiro, tadinho. E ele diz, impunha dores lancinantes, ela estava se vendo de dor. Não dá, imagina, cheio de placas, né? A pobre senhora apenas gemia, semi-sufocada e exausta. O esposo e a filha desdobravam-se em carinho, procurando reanimá-la. Mas Zulmira, que deixáramos 30 dias antes corada e bem disposta, revelava-se agora profundamente abatida. Drogas variadas alinhavam-se em prateleira próxima. Nosso instrutor examinou-as cuidadosamente e, percebendo-nos a admiração, disse comovido. Ou seja, tinha um monte de remédio ali na prateleira, ele foi lá ver o que estão dando para ela. O que estão dando para ela. Interessante, né? E nós não somos assim, quando a gente está doente, tem aquela prateleira de medicações, né? Eu ando com uma caixinha agora, né? Por conta do braço, né? Uma caixinha de remédio. Ai, meu Deus. Drogas variadas alinhavam-se em prateleiras próximas. Nosso instrutor examinou-as cuidadosamente e, percebendo-nos a admiração, disse comovido: Zulmira reclama nosso concurso diligente. Precisamos garantir-lhe o êxito na missão esposada. Tem que ser rápido, né? Ela está apertadinha. Carinhosamente aplicou-lhe recursos magnéticos. Olha aí o magnetismo estudado ainda há pouco em revista espírita, né? Detendo-se de modo particular na região do cérebro e na fenda glótica. A doente acusou melhoras imediatas. Reabilitou-se o movimento circulatório. A febre decresceu, propiciando-lhe repouso, e o sono reparador surgiu por fim, favorecendo-lhe a recuperação. Olha a ação da espiritualidade. A ação da espiritualidade. No momento. Agora vamos entender. Hilário indagou sobre a causa da moléstia insidiosa que tão violenta se apresentara, ao que Clarencio respondeu seguro. A questão é sutil. A mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico à entidade que se reencarna, é igualmente constrangida a suportar-lhe o contato espiritual, que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. A organização feminina durante a gestação
sofre verdadeira enxertia mental. Vamos parar aí. Olha só a quantidade de informação. Então a gente para pensar. Qual era a dificuldade do Julinho? Na garganta. A garganta. Ele tinha dores horrendas, lembra disso? Mesmo no mundo espiritual, na condição ainda de criança, mas essa consequência foi de um suicídio anterior à condição de Julinho. Olha o que ele diz. A mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico, porque ela está ali cedendo o seu espaço físico para um novo corpinho, a entidade que se reencarna, ela é igualmente constrangida, ou seja, não é opção dela. Querendo ou não, ela é constrangida a isso. Porque não tem como ela escapar. Não tem como escapar, está no seu ventre. É igualmente constrangida a suportar-lhe o contato espiritual daquela entidade que está nascendo. Que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. Escuros débitos de... Porque a mente do ser encarnado está ligado com a mente da mãe. E se a mente está adoecida, isso vai passar para a mãe. E eu imagino aqui daí, né, que se ela também tem um envolvimento nesse débito, né, como ela tem, e ela também não era um espírito tão elevado, preparado, inclusive pela culpa que ela carrega, isso tudo facilita o ambiente de, vamos dizer assim, contaminação, né? Porque ela não tinha nenhum recurso, né? E ela foi responsável pelo suicídio do Julinho. E pela morte prematura. E pela morte prematura assim, também. Culpa, ou seja, um ambiente assim de contaminação. De contaminação. Propício, né? Isso quer dizer aquelas mães que tem muito enjoo, que tem muitas situações difíceis na gravidez. É um reflexo do... Pode ser. Pode ser. Pode ser. Vamos continuando então. E aí ele diz... É igualmente constrangida a suportar o contato espiritual, que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuro débito de consciência. Aí ele diz, a organização feminina, durante a gestação, sofre verdadeira enxertia mental. O que é uma enxertia? Vamos pegar aqui, a enxertia usa muito isso dentro da agricultura, né? Da parte da agronomia. Então, vamos supor, eu tenho aqui um tipo de laranja e eu quero colocar um outro tipo de laranja com essa, né? Então, ali é uma agregação. Então, eu faço o que eles chamam de enxertia. Eu pego uma laranja A e o tronco com um galho do tronco da B e ali faço aquela enxertia. São duas coisas diferentes que vão se tornar uma. Então, por isso é que ele diz que sofre verdadeira enxertia mental. Nesse momento, eles são um. O Julinho... Se ela tivesse alguma coisa para doar para ele, talvez já aliviasse, né? Mas ela não tinha... Mas pode acontecer aqueles excessos de enjoo. Tem mulheres que adoecem na gravidez. E adoecer assim de não conseguir se alimentar, de tanto enjoo. Pode sentir cheiro de nada, às vezes. Lembra que ali é uma mente, são duas mentes enxertadas uma na outra. Então faz parte, o enjoo faz a mudança, né? A mudança hormonal, tudo ser, isso, né? Deixa de ser. Outro espírito se acoplando. Exatamente. Mas quando aquilo toma uma proporção maior, que passa a ser patológico, uma doença, a gravidez passa a ser uma doença, a mulher vomita muito, a mulher passa mal, a mulher tem muito enjoo, a mulher isso, aquilo, aí pode ser sim algo além do corpo físico, né? Vamos lá. Os pensamentos do ser que se acolhe ao santuário íntimo envolvem-na totalmente, determinando significativas alterações em seu cosmo biológico. Tá vendo? Olha o que ele fala. O pensamento do ser que se acolhe ao santuário. Quem é o ser que está se acolhendo ao santuário? O Julinho. Ao santuário íntimo, envolvem-na totalmente. Envolve quem? A mãe. Determinando significativas alterações em seu cosmo biológico. Ele altera.
Vamos mais. Se o filho é senhor de larga evolução e dono de elogiáveis qualidades morais, consegue auxiliar o campo materno, prodigalizando-lhe sublimadas emoções e convertendo a maternidade, habitualmente dolorosa, em estação de esperanças e alegrias intraduzíveis. Mas no processo de Júlio, observamos duas almas que se ajustam nas mesmas dívidas e na mesma posição evolutiva. Influenciam-se mutuamente. Tá vendo? Isso mesmo, não tinha nada para ajudar ele e ele também. Não tinha nada. E os dois têm débitos uns com os outros. Processo da reencarnação. Quanta bênção, né, gente? Bem, o ministro fez longa pausa, tornando aos passes em benefício da enferma. Odila acompanhava-o atenciosa. De todos nós, parecia ela a mais preocupada com as lições ouvidas. Identificava-se-lhe o interesse de tudo aprender para tornar-se ali mais útil. Findos alguns instantes, Clarencio continuou. Se Zulmira atua de maneira decisiva na formação do novo veículo do menino, o menino atua vigorosamente nela, estabelecendo fenômenos perturbadores em sua constituição de mulher. Está vendo a influência dele? Porque ele não está legal. E logo ele influencia no corpo físico dela. A permuta de impressões entre ambos é inevitável, e os padecimentos que Júlio trazia na garganta foram impressos na mente maternal, que os reproduz no corpo em que se manifesta. Olha só, a mente dele atuou na mente dela e a mente dela atuou no próprio corpo. A corrente de troca entre mãe e filho não se circunscreve à alimentação de natureza material. Estende-se ao intercâmbio constante das sensações diversas. Os pensamentos de Zulmira guardam imensa força sobre Júlio, tanto quanto os de Júlio revelam expressivo poder sobre a nova mãezinha. Então você para pensar, eu tava aqui ouvindo a simbiose. Você imagina o que a Mãe Santíssima sentiu ao carregar no ventre o Cristo? E quando nós somos seres nobres, né, que estamos ali em luta, no esforço, o quanto a gente já não pode acolher a esse Espírito que está chegando? Porque é uma mente na outra. Então, do jeito que ele pode me influenciar, eu também posso influenciá-lo. Já envolvendo esse coração aí, esse espírito, né? Então, se ele está nessa ação sobre ela, é porque ela tem também a consciência de culpa. As mentes de um e de outro, como que se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão, até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo. De semelhante associação, procedem os chamados sinais de nascença. Certos estados íntimos da mulher alcançam, de algum modo, o princípio fetal, marcando para a existência inteira. É que o trabalho da maternidade assemelha-se a delicado processo de modelagem, requisitando, por isso, muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. Fantástico, né, gente? Olha só esse final, né? As mentes de um e de outro como que se justapõem, ou seja, ele influencia nela e ela influencia nele, né? Que se justapõe, mantendo-se em permanente comunhão, até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo. Aí ele diz, de semelhante associação, mente a mente, procedem os chamados, abre aspas, sinais de nascença. Certos estados íntimos da mulher alcançam, de algum modo, o princípio fetal, marcando-o para a existência inteira. Olha o sinal de nascença. O reflexo já está sentindo estado justamente... íntimo, né,
a gente soube uma história que a criança sempre adoecida. Aí depois a mãe carregava a culpa, porque no primeiro momento ela queria abortar. E aquela ideia fixa, e a criança sempre tristona, aí no tratamento ela descobriu que era essa culpa que ela carregava, porque se alimentou esses pensamentos, né? O interessante é que a mãe, né, já está sentindo reflexo do que ele vai ter, né? Certos estados íntimos da mulher alcançam de algum modo o princípio fetal, marcando-o para a existência inteira. Eu me recordo quando eu era criança, tinha um rapaz que, além da deficiência mental, era João o nome dele, ele tinha manchas em todo o corpo dele. O corpo dele todo era cheio de sinais. Parecia assim, como se fosse uma lua e um monte de estrelas. Uma lua quarto crescente, sabe, no abdômen dele, assim, pelas costas, e um monte de estrelinha. Era uma coisa assim muito inusitada. E todo mundo, eu já era criança, eu tinha pavor dele porque ele já era adulto. E às vezes são marcas no rosto. Sabe aquele sinal de nascença que marca aquela pessoa e algo que vai chamar a atenção por onde aquela pessoa passa? E ele diz que é nesse momento aqui, que olha só, os pensamentos de Zulmira guardam imensa força sobre Júlio, tanto quanto os de Júlio revela expressivo poder sobre a nova mãezinha. As mentes de um e de outro como que se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão, até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo, que seria nascer. De semelhante associação procedem os chamados, entre aspas, sinais de nascença. Às vezes tem pessoas que nascem com um sinal, aqui é onde se faz o atráqueo. Você já prestou atenção? Uma vez eu encontrei um rapaz e digo assim, nossa, você fez tráqueo? Ele disse, não, tinha sinal. Tu jurava que a pessoa tinha feito a traqueostomia. E era o sinal, ele nasceu com aquilo. Bem na área que tu faz a tráqueo mesmo. Certos estados íntimos da mulher alcançam de algum modo o princípio fetal, marcando-o para a existência inteira, porque é um sinal que tu vai levar. É que o trabalho da maternidade assemelha-se a delicado processo de modelagem, requisitando, por isso, muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita, né? E ainda tem não só os sinais de nascença, como a gente fala, mas as próprias patologias, né? Em seguida, o ministro, com devoção paternal, levou a efeito diversas operações magnéticas de auxílio à cavidade pélvica, afirmando a necessidade de socorro ao útero, em vista do complicado e difícil desenvolvimento de Júlio, reencarnante. Meu colega, avançando mais longe, talvez tentando converter aquela hora de fraternidade, tanto quanto possível em hora de estudo, recordou algumas de suas experiências médicas, acrescentando cenas do próximo capítulo. Gente, olha quantas informações nessa primeira parte do capítulo 30, para nós entendermos. Esse livro ele é muito gostoso. A linguagem dele é simples, é bem historiado, né? Mas ele traz informações assim, extremamente pertinentes, né? Falando detalhadamente o processo da reencarnação, que difere totalmente da reencarnação de Segismundo no livro Missionário da Luz. Fala desse detalhe aqui, dessa mente sobre mente atuando no processo da gravidez, e fala também da condição da saúde da própria mãe no processo da gravidez. Muito bom esse capítulo, muito bom mesmo. Algum comentário, Carlinha? Sim, a mais importante ainda, a preparação mental, né, para quem vai ser pai, para quem vai ser mãe, porque a gente percebe aqui o quanto a influência pode ser benéfica para esse espírito que está vindo. Supondo, por exemplo, aqui que a Zulmira tivesse mais preparada, que ela tivesse com uma outra situação, mas aqui eles estão no mesmo nível de evolução, né? Ele fala aqui, mesmo grau evolutivo. Supondo que ela fosse mais evoluída, talvez ela pudesse influenciar mais do que ser influenciada, né? E aí proporcionar uma melhora para o Julinho já nessa hora. Mas agora eles estão os dois ali só, vamos dizer assim, recebendo as energias sem que um possa
doar nada, né? Aí a gente vê a necessidade da evolução moral, né? Do ser humano se moralizar. Uma mãe moralizada, ela já começa o processo de educação do filho no ventre. É a mente dela atuando sobre a mente. Achei muito legal essa lição, muito legal mesmo. Porque a gente sempre diz, olha, conversa com a criança no ventre, eles entendem tudo, né? E eu vi um vídeo, eu acho que eram quantas semanas, Conceição? Me deu branco quantas semanas. Mas estava 3 meses e um pouquinho, quase 4 meses. E a mãe canta uma música infantil, gente, e fazendo ultrassom, você precisava ver os pinotes que o feto dava. Gente, fazendo 4 meses ainda, a alegria dele pinoteando lá dentro. Eita, que esse vai ser da festa, né? A mãe cantando uma musiquinha infantil e o feto já dando, fazendo festa dentro do útero materno. Muito legal isso, né? A Celeste está trazendo uma coisa interessante. Ela, dizendo assim, ela vai dizer, olha, tu lembra que logo que eu estava grávida, eu tive aquele problema sério de garganta, e agora olha como ele é. Será que eu passei para ele? Ele puxou para mim. Pode ser o contrário, né? Não é verdade? Gente, então que bom. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Então, vamos envolver nossa irmã Carlinha para fazer a prece de gratidão. Amado Jesus, é com alegria que finalizamos esses estudos dessa noite. Foram estudos valiosos, como sempre o são, que nos mostraram desde o universo, passando pelos anjos, os demônios, a avaliação crítica de Kardec, e agora essas histórias finais desses personagens que nos chamam a atenção para a maturidade da maternidade, da influência que causamos uns aos outros, mesmo fora do útero, estamos todos em simbiose constante. Ajuda-nos que possamos nós aqui, com essas lições, sendo luz para nós, também na simbiose do dia a dia com aqueles que encontramos, transmitir essa luz, sermos realmente sementes do teu trabalho, do teu amor, e que possamos, na convivência, semear um pouco de luz na vida de todos que nos cercam, daqueles que estão por perto, principalmente nossos familiares, para que possamos, a cada dia, melhorar um pouco mais, sabendo que somos capazes de levar a tua luz. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.